Olá, bem-vindos a mais uma Viagem na História. A nossa jornada de hoje é através do cinema italiano de guerra. O cinema italiano é reconhecido no mundo inteiro. As produções daquele país sempre levam multidões aos cinemas, não só na bota italiana. Atores e atrizes são reconhecidos mundialmente: Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Sophia Loren, Alberto De Sordi e tantos outros. E esta tradição se mantém até hoje. As produções italianas são de boa qualidade, histórias interessantes, sempre uma pitada de humor necessária que leva o espectador a virar fã do cinema italiano. O cinema italiano de guerra não é diferente. Muitas produções marcantes. Hoje nós vamos falar dos filmes italianos de guerra imperdíveis que você precisa assistir. Confira a nossa lista. Começamos pelo clássico dos clássicos, Roma, Cidade Aberta. O primeiro filme é um clássico, um filme premiado, reconhecido internacionalmente e que foi produzido ainda com a guerra em andamento na Itália, mais especificamente em Roma. É o que os italianos chamam de neorrealismo, novo realismo. Ou seja, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e usa-se alguns atores profissionais misturados com o público comum que está ali na tela atuando. E você tem um filme meio que um documento real. Não é um documentário, tem todo um enredo, uma história trágica, mas é um filme que impressiona, porque ele foi feito enquanto os alemães estavam saindo de Roma. Inclusive, alguns prisioneiros alemães foram usados na produção do filme, fazendo, obviamente, uma participação como alemães. No filme de 1945, Roma está ocupada pelos nazistas. A cidade foi classificada como uma cidade aberta, ou seja, os romanos podem vagar pelas ruas sem medo, porque os alemães não irão defendê-la, evitando assim que a cidade seja bombardeada ou que civis morram no processo. Mas mesmo assim, a vida dos romanos ainda é difícil sob a ocupação nazista. Existe um toque de recolher e os nazistas procuram a resistência e judeus. Daí acompanhamos a história da mãe viúva, Pina, que está prestes a se casar com seu vizinho, Francesco. No entanto, Francesco abriga um amigo um dia antes do casamento, e esse amigo é da resistência. Logo, os alemães estão batendo a porta, e aí começa toda a tragédia. Roma, Cidade Aberta, está entre os filmes mais importantes da história do cinema italiano. Não é apenas um dos ícones do neorrealismo italiano, mas é também uma bela história de coragem, rebelião contra o mal e fé. Roberto Rossellini, o diretor, começou a rodar o filme 2 meses depois que os nazistas deixaram Roma, em junho de 1944. Esse filme se tornou a primeira produção estrangeira a arrecadar mais de $1 milhão em bilheteria nos Estados Unidos. O diretor se inspirou em pessoas da vida real: Pina, uma mulher morta em Roma em 3 de março de 1944, e Manfred, um guerrilheiro que o diretor havia ajudado a esconder durante a guerra. Roma, Cidade Aberta é um daqueles filmes imperdíveis. Você tem que assisti-lo pelo menos uma vez na vida. E vale realmente a pena. O diretor Roberto Rossellini também nos ofereceu um outro clássico sobre a Segunda Guerra, Paesà. O filme tem como tema a campanha italiana durante a libertação do país, em julho de 43 até o final de 44. A história é dividida em 6 episódios desconexos, que se desenrolam onde militares americanos interagem com os locais italianos, alguns simpáticos, outros hostis, enquanto os alemães são forçados a recuar da Sicília para o Vale do Rio Po. Seguem-se então histórias tristes que mostram a realidade do que se passava na Itália naquele período. O projeto do filme começou em 1945 com a seleção de 7 histórias de soldados americanos após seu desembarque na Sicília e suas relações com os italianos. Os 6 episódios do filme se passam em locais diferentes: Sicília, Nápoles, Roma, Florença, Mosteiro na Cordilheira dos Apeninos e Porte Tolle, no delta do Rio Po. Este filme também faz parte de uma trilogia do Roberto Rossellini, ao lado de Roma, Cidade Aberta, e também de Alemanha, Ano Zero. A habilidade de Rossellini em contar histórias universais
transforma o filme numa obra-prima de todos os tempos. Além disso, Roberto Rossellini não usa truques baratos do enredo para conquistar o coração do público através do melodrama. Seus filmes são muito realistas e nos ajudam numa análise racional da situação naquela época. Paisà é mais do que um filme de guerra, é um documento sobre os dias duros e sobre o que se passou na Itália. Os italianos são tão irônicos e críticos que eles riem deles mesmos, como no caso deste filme, Il Federale, o Fascista. A história se passa em 1944. Primo Arcovasi, um fanático membro das Brigadas Negras, uma organização fascista, está encarregado de trazer um oponente ao regime de Mussolini, o professor George Wilson, de Abruzzo, para Roma. Primo aceita essa missão porque deseja ser promovido a federale, a um oficial fascista. A partir daí, a história se transforma num road movie, um filme de estrada. Eles viajam em uma motocicleta sidecar pela desastrosa Itália, perto do colapso final, sob bombardeios e em agonia. Apesar da situação ruim, eles conseguem construir uma espécie de amizade. Primo, mesmo que os sinais de destruição final estejam próximos, não perde a confiança no regime, algo típico, mas no entanto o fim realmente está muito próximo. Uma outra curiosidade sobre Il Federale é que essa foi a primeira trilha sonora do maestro italiano Ennio Morricone. Mesmo feita em 1961, Il Federale é muito atual, não só na Itália. Misturando drama de guerra com humor de guerra, tem o filme De Volta ao Lar, Tutti a Casa, um filme onde também os italianos riem do próprio exército, mas valorizam seu heroísmo. De Volta ao Lar, de 1960, tem uma pegada histórica. A história se passa após o armistício de 8 de setembro de 1943, quando o exército derrotado da Itália entrou em colapso. No meio do conflito, a Itália mudou de lado nas alianças da Guerra Mundial, passando a lutar ao lado dos Estados Unidos contra a Alemanha nazista. E com isso, muitas unidades do exército italiano se veem em confusão, em apuros, não sabem o que fazer. Algumas unidades se juntaram aos americanos e lutaram bravamente com eles. Algumas se juntaram às milícias fascistas do regime de Salò, no norte da Itália, onde ainda seguiam Mussolini, sustentadas pelas tropas nazistas, e juntas cometeram alguns massacres de civis. No entanto, a grande maioria das unidades do exército italiano simplesmente se desfizeram, desaparecendo ou antes, desertando em massa, preferindo, como diz o título do filme, voltar para casa. O espírito desse filme é basicamente sobre um forte desejo de soldados cansados de voltar para suas famílias. O filme é marcado por isso, um tom trágico, profundo, ao mesmo tempo com algumas cenas hilariantes. Isso mostra como estava o cinema italiano na década de 60, refletindo a confusão dos anos 40. Esse se torna, obviamente, um filme imperdível para os fãs do cinema italiano e também para um bom filme de guerra, porque ele mostra muito da confusão militar, histórica, que aconteceu naquele período. Ao associar-se ao capital e à produção inglesa, os italianos, junto com seus inimigos, à época da guerra, produziram uma belíssima comédia de guerra imperdível e clássica, O Melhor dos Inimigos. O Melhor dos Inimigos se passa em 1941, quando as forças italianas e britânicas se enfrentam. O capitão Blasi, do exército italiano, e suas tropas capturam o major Richardson, do exército britânico, e seu piloto, quando o avião deles cai. A partir daí, começa uma perseguição entre os dois, com o domínio se alternando. Ora o italiano tem o inglês sob sua tutela, ora a situação se inverte e o italiano passa a ser o prisioneiro. Esse é um bom filme de guerra sobre a comédia de erros que ocorreu quando unidades de combate italianas e britânicas tentaram derrotar
uma outra no norte da África. Feito com inteligência e humanidade, no entanto, nunca fez muito sucesso nos cinemas. Talvez O Melhor dos Inimigos seja o único filme feito sobre a campanha na Etiópia. Os atores David Niven e Alberto Sordi interpretam muito bem os seus papéis, enquanto se revezam como prisioneiros um do outro. O filme tem todos os elementos que causaram a guerra: exércitos que não falam a mesma língua e reivindicações de glórias passadas. E no final tudo se reduz a uma coisa simples: sobreviver no deserto. Em última análise, isso torna o filme profundamente humano, quixotesco, gentil e discreto. O Melhor dos Inimigos já foi exibido nos anos 80, 90, muitas vezes na TV brasileira. Hoje em dia ele anda um pouco sumido. Muitos destes filmes que eu estou indicando aqui não estão disponíveis nos canais de streaming ou nas plataformas, mas vale a pena buscar um jeito de assistir esses filmes que são muito bons. Scendi giù, sei coraggio! Ehi, di qua per Forte Tegasciò, Agora, italiano é dramático. Quando ele quer fazer drama, ele faz e é pesado, como no filme A Pele. O filme A Pele, de 1981, é baseado nas memórias do personagem principal, Curzio Malaparte, durante a época em que atuou como elo de ligação entre as forças aliadas e os italianos na Itália recém-ocupadas. Tendo como base o livro de Malaparte, o filme retrata o caos reinante e a falta de moral na Itália naquele período. Obviamente, o tema principal não é a frente de combate. Os aliados não são vistos na sua própria perspectiva, que é a de verdadeiros libertadores. Em vez disso, o filme mostra o povo italiano cortejando os aliados para escapar da fome. Os próprios aliados caem na armadilha de saber que a hospitalidade italiana não é sincera. Eles não percebem que antes deles, os alemães também foram cortejados como libertadores. E nesse contexto, com a escassez de alimentos e a pobreza geral, a única maneira de os italianos garantirem sua sobrevivência é agradar o libertador. O novo cinema italiano nos ofereceu uma pérola, um filme maravilhoso chamado Mediterrâneo, que ganhou o Oscar. A história de Mediterrâneo se passa no Mar da Grécia, durante a Segunda Guerra Mundial. Um navio italiano deixa um punhado de soldados numa pequena ilha. A missão deles é localizar navios inimigos e defender a ilha em caso de ataque dos ingleses. A vila da ilha parece abandonada, não há nenhum inimigo à vista. Na verdade, a ilha não está tão deserta assim, e quando os gregos entendem que esses italianos não representam perigo algum, eles saem de seus esconderijos nas montanhas e continuam a sua vida pacífica. Os soldados italianos então descobrem que serem deixados para trás em uma ilha grega esquecida por Deus não foi uma coisa tão ruim, afinal. O diretor, Gabriele Salvatore, fez um filme situado numa guerra sem nenhuma cena de guerra, apresentando a ilha grega como paraíso na terra para aqueles soldados atípicos. A ilha representa um oásis, um mundo imaginário onde todos são felizes, como uma espécie de utopia. No entanto, se você não quer a guerra pode querê-lo e ela te alcança. É o que acontece em Mediterrâneo. O que não apaga a beleza que o filme nos traz, tanto do cenário como a bela história de alguns personagens. Outro filme que representou a guerra numa ilha grega, no entanto uma coprodução dos italianos com os americanos e ingleses, foi o Capitão Corelli, também um bom filme. Da quanto tempo? Non preferiresti essere in mezzo alla battaglia, devi essere nel centro, nel vivo. Proprio nel mezzo. Allora, tirate sto rigore o no? Nico! Via! A participação italiana na guerra na África, no norte da África, foi importante, fundamental, heróica, mas um pouco menosprezada pela própria história. Em El Alamein, Linha de Fogo, os italianos nos mostram como era dura a vida e a guerra no deserto. E em 2002 foi produzido um belo filme italiano sobre essa batalha de El Alamein. El Alamein, La Linea di Fogo, mostra a guerra vista pelos olhos de Serra, um estudante universitário de Palermo que se voluntaria para lutar na África em 1942. Ele é designado para a divisão Pávia, no sul do Egito. É outubro e os britânicos preparam uma ofensiva. O tédio, o calor, a fome e a sede atormentam os italianos. E quando há o ataque, não há sorte ou heroísmo na morte. E finalmente vem um recuo em meio a uma confusão. Disse que cada soldado obtém 3 milagres antes da morte. Quando os de Serra acabarem, o que acontecerá?
O filme é baseado nos verdadeiros testemunhos de veteranos italianos da campanha da África. Mostra então os vários aspectos da vida na trincheira com os quais soldados da divisão Pavia tiveram que lutar. O interessante é que a história se concentra na vida dos soldados, não na política e nas táticas militares. É uma boa introdução para a história dos soldados italianos na campanha da África. E a produção é muito bem feita, uniformes, as cenas de batalha, é um filme que você vai gostar bastante. E vai ter uma outra visão sobre o soldado italiano, até hoje um tanto quanto preconceituosa. A Vida é Bela, com certeza não podia faltar nessa lista. É um clássico instantâneo e um filme maravilhoso. A história começa na Itália, nos anos 1930, onde um garçom judeu, despreocupado, se chama Guido e começa uma vida de conto de fadas cortejando e se casando com uma adorável mulher de uma cidade próxima. Guido e sua esposa têm um filho e vivem felizes até a ocupação da Itália pelas forças alemãs. Na tentativa de manter sua família unida e ajudar seu filho a sobreviver aos horrores de um campo de concentração, Guido conta a seu filho que o Holocausto é um jogo e que o grande prêmio pela vitória é um tanque. A Vida é Bela consegue andar na linha extremamente fina entre humor, fantasia e tragédia. O filme é claramente cômico, mas ainda assim consegue comunicar com muita eficácia as tremendas perdas sofridas nos campos de concentração nazistas e tem cenas tão intensas quanto qualquer cena de A Lista de Schindler. O ator e diretor Roberto Benigni ficou marcado por este filme, e realmente a história é cativante, emocionante e nos faz refletir muito sobre o amor de um pai pelo seu filho. Altamente recomendado. Roberto Benigni, in the story that proves love, family and imagination conquer all. Em 2015, os alemães lançaram um filme chamado Ele Está de Volta, que mostra o que aconteceria se Adolf Hitler ressurgisse na Berlim dos dias atuais, como que ele seria recebido e as diversas situações que aconteceriam a partir daí. E se Mussolini ressurgisse na Roma atual, ele faria sucesso? Essa é a premissa de Sono Tornato. Em Sono Tornato, Mussolini reaparece em Roma 72 anos após sua morte, encontrando então um país ainda cheio de problemas, como racismo e ódio aos políticos. Disfarçado de ator, ele fica ao lado de um jovem cineasta e começam a rodar pela Itália, na busca da reconquista. Esse filme recebeu muitas críticas e análises. Alguns compararam com o mundo atual, o quanto esse mundo atual é fascista, fazendo a hipótese de que Benito Mussolini, ressurgindo em 2018, ele seria triunfalmente acolhido, como todos os populistas nacionais da Itália de hoje. Outros disseram que a dureza de algumas cenas é um artifício do enredo usado para indignar o espectador e incentivá-lo a uma reflexão séria sobre a sociedade civil italiana e a sociedade da mídia italiana de hoje e sobre os riscos leais de uma história de Mussolini ressurgido. Obviamente que uma parte das pessoas vai olhar no filme uma mensagem poderosa, uma mensagem de alerta sobre os dias atuais. E é um pouco mesmo, mas faz isso com uma graça, com uma comédia de costumes e uma análise da sociedade atual muito ácida e muito bem feita. Vale a pena conferir Sono Tornato. Pessoal, essa lista ela está imperdível. Eu sei que alguns dos filmes não são tão fáceis assim de encontrarem, mas vale o esforço. Por quê? Assistindo esses 10 filmes, você vai mudar um pouquinho a sua compreensão sobre o que aconteceu na Itália durante a Segunda Guerra Mundial e vai se divertir bastante. Então, boa sessão para você. E se gostou do vídeo, não esqueça, deixe o seu like, é importante para nós, se inscreva no canal, a sua presença aqui é fundamental, e também mande o seu comentário. Mas antes de me despedir, gostaria que você também participasse da promoção dos 200 mil inscritos aqui no canal. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também.
Não deixe de participar, não deixe também de seguir o canal Viagem na História. Eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais.